Olá, pessoal! Como prometido, domingo tem literatura e eu trouxe o professor Léo, de novo, Leônidas Bié, para quem não conhece. No último vídeo eu esqueci de botar as redes do professor, já peço desculpa a todos, incluindo ao professor. Dessa vez não está esquecido, está aqui na caixa de informações. Professor, muito obrigada por aceitar falar com a gente de novo. Eu que agradeço. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar a Gênese. Ok. Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? A semaninha foi tranquila? Para alguns foram, para outros nem tanto, né? Mas nós vamos estudar um tema que é fantástico. Como eu disse na primeira aula, pessoal, nós falamos a questão da literatura como estudo, né, da vida social. E não vai ser diferente essa aula também, né? Nós estudaremos, turma, até está um pouco assim, obscura a câmera, mas, na verdade, como eu posso dizer, não é opcional, ela é intencional. Por quê? Eu quis deixar esse fundo para vocês, né, provocação nessa sombra, porque nós somos as sombras daquilo que lá no passado foi refletido, né? E o interessante, quando nós falamos sobre isso, que nós somos a sombra daquilo que foi refletido no passado, por quê? Nosso tema de hoje, né, nós temos a grande obra, ou na minha opinião, né, é a obra-prima de Platão, né, que é a República, ou o Diálogo das Coisas Públicas, como vocês preferirem, né, ou Politeia Diálogos, né? E uma coisa interessante, gente, para nós entendermos o que está acontecendo, quando eu falo república, não somente a República Brasileira, mas a república de uma maneira geral, o conceito de república que nós conhecemos por muitos anos dentro da escola, na verdade esse conceito é dentro da república que foi idealizada na famosa Revolução Francesa. Lembrando que nós veremos, né, as comemorações das datas, né, ou da data da Revolução Francesa, daqui 2 semanas, praticamente, dia 14 de julho. Lembrando que dia 14 de julho foi a famosa, na França, em 1789, a famosa queda da Bastilha. Lembrando que a Bastilha, pessoal, era o famoso presídio, né, da realeza francesa, onde seus opositores estavam. Mas uma coisa interessante, quando nós vemos a ideia de república que nasce com a Revolução Francesa, em 1789, 14 de julho de 1789, né, ou 14 Brumário, por que eles falam as brumas? Né? São os ventos que trazem, segundo as tradições celtas, as tradições populares, né, pagãs, na Europa, né, da Idade Média, as brumas traziam ventos de novas perspectivas e novas mensagens. E é isso que é o interessante. Então nós vemos o que é o conceito da República para nós, né, o modelo da Revolução Francesa. E eu quero aqui fazer um paralelo com a série do Brasil Paralelo, quando ela fala sobre a Revolução Francesa, o capítulo da Revolução Francesa, que podemos dizer, será crucial para a proclamação da independência do Brasil. Porque nós temos uma figura, um agente da proclamação imperial no Brasil, 1822, que é exatamente José Bonifácio de Andradas. Ele vê toda essa revolução. Né? E no Brasil Paralelo tem todo o completo da Revolução Francesa e a formação do Império Brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, né, de contexto, que o conceito que nós conhecemos de república vem de uma revolução sanguinária, mas toda revolução, ela não é feita de forma abrupta. Por exemplo, a Revolução Russa, né, de 1917, com Lenin, Trotsky e Stalin, né, e Mikhail Kalinin, tantos outros, né? A Revolução Gloriosa também, a dita chamada Revolução Gloriosa, que em partes, né,
faz um rebuliço enorme dentro da Europa também, ela não é uma ideia abrupta, não é um conceito rápido de ser implantado na sociedade. Então, para você entender o que nós temos hoje, e analisar que nós vemos o conceito de república, na verdade, é uma distopia moderna. Por que eu falo distopia? É o contrário da utopia. Né? Nós vamos entender o que é, nesta aula, o termo distopia e utopia também, para entender o que Platão diz sobre a república. Então, na análise da obra, né, já no século IV a.C., né, data imprecisa, quando nós falamos do século IV, né, uma data imprecisa, pessoal, lembrando que não há uma precisão literária, tá bom? Porque, na verdade, esse negócio de precisão literária, eu creio que eu comentei isso na aula anterior. E se eu não comentei, então fica aqui como registro. Dividir a literatura em caixinha, antes de começar mesmo para valer, é muito mais simples e muito mais didático, mas para você entender o movimento humano na história, quando eu falo movimento, galerinha, não é o movimento revolucionário, tá, gente? Não é um movimento assim, o ser humano acordou, vamos fazer a revolução. Não, movimento. O ser humano através da história. Então não tem como você trabalhar com caixinha. Na verdade, o que você vê, né, a literatura, como eu disse na aula anterior, ela é o registro escrito, ou através de testemunhas ou um registro ocular, daquilo que acontece na sociedade. Então, quando Platão escreve a República no século IV a.C., olha que interessante. Nós estamos vendo todo um conceito sendo desenhado. E esse conceito nós sabemos que leva à utopia. Por quê? Toda a filosofia, né, de Platão, o fim dela é ser essa questão utópica da humanidade. E a utopia, né, esse lugar inatingível, o perfeito inatingível, que para a sociedade cristã ocidental se chamará o ágape, né? Ou seja, o inatingível, podemos ver que há o conceito de utopia, né? Escrito por Platão. Conceituado e escrito por Platão. E por que eu digo, né, o ágape, não na questão do amor no sentido religioso, o amor perfeito no sentido religioso, homem e Deus na sociedade cristã ocidental. Não, quando eu falo o ágape, é a perfeição, né, o amor no sentido de perfeição, aquele amor divinizado, que é utópico, né, que é utópico. Então essa utopia, ela abarca não somente a questão religiosa, mas sobretudo a questão humana e filosófica. Né? Pode parecer um conceito meio estranho agora para você, mas você, meu caro aluno e minha cara aluna, vai entender o que eu estou dizendo nesta aula. Vamos lá. E como ele foi escrito por Platão, né, Politeia, né, Politeia, diálogos, por que Platão sempre diz diálogo, né? Diálogo sobre banquete, diálogo sobre a República, porque o transmitir dele é em forma de diálogo, essa dialética é o ser humano entendendo o que outro ser humano está dizendo através de um raciocínio, tá? E uma coisa que é interessante, né, que é o mais brilhante e conhecido, né, discípulo de Sócrates, então você tem a ideia socrática, né, do conceito de sociedade, mas idealizado por Platão, porque na verdade, quando você olha o conceito de sociedade de Sócrates, não é o conceito platônico, perfeito, utópico. Não, é a sociedade, na verdade, em funcionamento através, inclusive, das imperfeições humanas. E essas imperfeições, elas são, segundo Sócrates, são suprimidas, mitigadas pelos talentos que as pessoas têm. Então, o que seria esse talento? É o que eu sei fazer? Sim, mas o que eu sei fazer de melhor. Então, Platão ele eleva a um novo nível, né, que é esse talento sendo supra, né, ou seja, ele supravalorizado. Então, e para atingir essa supravalorização desse talento, então o ser humano ele precisa ser
supravalorizado em sua essência. Daí que vem a utopia de Platão, a utopia da sociedade de Platão. E o mais interessante, que você tem na Politeia, né, na República de Platão, uma vida harmônica, né, um sentido de vida harmônica, fraterna, que dominasse para sempre o caos da realidade. Então, você tem, por isso que é chamado de utopia a República de Platão. Alguns escritores modernos chamam esse escrito de Platão, né, a República de Utopia, sociedade utópica. Qualquer coisa, né, é mera coincidência semelhante com o que o nosso querido barbudinho, só que não, Karl Marx, diz no seu livro Capital, né, que ele fala que a sociedade chegará a um nível que atingirá os conceitos de utopia coletiva e harmônica pressuposto, né, e conceituado por Platão. Então, essa ideia harmônica é que todos convergem para si, né, para si no sentido de um objetivo único, diferente do caos da realidade. Porque o que é o caos? Como eu disse a aula anterior, é a desordem. E podemos dizer que esse caos, essa desordem, ele alargando, né, o seu significado, podemos dizer que são as imperfeições que os seres humanos têm, no decorrer da sua vida. Então, essa utopia, nós estamos falando de seres humanos perfeitos, dentro de um governo perfeito, numa sociedade perfeita. Né? Haja vista que a ideia de sociedade na Grécia Antiga é a sociedade dessas cidades-estados. E essas cidades-estados como Atenas, Esparta, né, a própria Trácia, Ítaca e tantas outras, você tem ali todo o núcleo de complexidade de uma sociedade. A síntese da sociedade são essas sociedades, essas cidades-estados. E no caso, para Sócrates e Platão, nós estamos falando do suprassumo da sociedade grega, tá, anterior a Cristo, que é a sociedade ateniense. Então, Platão, Sócrates, né, e Platão, assim como, na verdade, Sócrates, Platão olha as imperfeições da sociedade ateniense, né, por exemplo, a forma de governo, a forma que o Estado é gerido, e ele começa a fazer essas observações e vê como toda essa dinâmica provoca o caos. Porque a sociedade ateniense, ela está numa crescente, que aí vem o problema de toda sociedade que se torna complexa. O crescente populacional. E eu não estou dizendo somente os cidadãos atenienses. Estou dizendo o crescente populacional de todas as formas. Tanto da cidade-estado chamada Atenas, quanto em volta, né, você tem várias aldeias. E essas aldeias, muitas vezes, são aldeias de escravos, que têm os seus senhores em Atenas. Então, imagina a doideira que é tudo isso. E lembrando que Atenas, e na verdade, sobretudo a Grécia, a sociedade grega, né, antes de Cristo, e até depois de Cristo um tempo, ela é uma sociedade escravocrata. E Roma toma, por exemplo, como exemplo, a base da sociedade romana, né, moderna, quando ela se transforma numa república depois do império, a base da sociedade ateniense. Né? Roma, você olha, um é reflexo da outra. E para Platão, quando ele escreve, né, a utopia da república, ou seja, todos vivem harmoniosamente, né, e que todos têm o controle, por isso que fala politeia, todos devem ter o controle igualitariamente, né, ainda que você tenha um conselho, você não tem uma figura central, você tem um conselho que coloca as ordens nessa utopia. Né? Ou seja, eles são os sábios. Olha que interessante, eles são os sábios.
Ao contrário que Atenas vivia, Esparta também, né, Atenas e Esparta, vamos colocar assim, saindo de um regime tirânico, mas não é um regime tirânico. É o conceito de tirania que nós conhecemos. O conceito de tirania, por exemplo, quando você vê lá a biografia de Alexandre o Grande. A palavra tiranos, né, quer dizer, é o governo central, centrado numa figura só. Por exemplo, o rei Filipe da Trácia, ele era um tirano. E em certos momentos, você verá em Sócrates que ele defende a tirania. Em certos momentos, por exemplo, momento de guerra. Mas, na República de Platão, você não tem a ideia da guerra como você vê escrita por Sócrates. Né? A ideia que a guerra ela traz o caos total e através dos escombros desse caos você reconstrói a sociedade. Não. A sociedade para Platão na República ela é perfeita. Perfeita. Ao ponto que ela não precisa entrar em guerras para alargar as suas fronteiras. Né? E é uma obra importantíssima de Platão, porque, como matriz inspiradoras de todas as utopias aparecidas nos movimentos de sociedade, né, que nós vimos aqui. Então, sociedade dita, né, ideal. Falamos da Revolução Francesa. Mas, para trás, nós vemos, por exemplo, um ideário baseado nessa obra, né, na utopia, Politeias Utópicos, né, o Politeia, né, o Politeia, Diálogos de Platão, o Diálogo da República, nós vemos lá a tentativa de Oliver Cromwell transformar a Inglaterra em uma república utópica, segundo Platão, né, segundo as ideias de Platão, mas é uma ideia, olha que interessante, pessoal. Uma ideia de república, segundo Cromwell, período de exceção na história da monarquia do Reino Unido, claro, caracterizado por uma revolta do parlamento diante de um monarca que não tolerava objeções. Então, no caso, Cromwell, ele se baseia na república de Platão e o parlamento, escolhendo os ministros, esses notáveis, governaria a Inglaterra. E desse Conselho de Ministros você tinha um representante. Mas para esse representante tomar a decisão, teria que ouvir o Conselho de Notáveis, no caso de sábios, né, os ministros, e ouvir o parlamento. Mas o interessante, na utopia de Cromwell, para a República Inglesa, Britânica, seria aos moldes do puritanismo. Então, você tem ali a questão do puritanismo na Grã-Bretanha, que, claro, né, vamos encurtar a historinha aqui, esse pessoal, né, foge da Inglaterra em uma frota liderada pelo navio Mayflower e que funda uma nova sociedade. E qual é essa sociedade? Estados Unidos da América. A base da fundação da sociedade estadunidense tem como base os preceitos de Cromwell, que tem como base os preceitos da República de Platão, onde todos têm o mesmo peso da palavra, a sociedade perfeita. Né? E o interessante, pessoal, quando ele idealiza uma cidade na qual esses dirigentes e guardiões representam a encarnação pura da racionalidade, nela encontra discípulos dóceis. E olha que interessante. Então, Platão divide em três classes. Né? Você tem a classe dos dirigentes, desses sábios, tá? Os guardiões, ou seja, a força, né, de garantidora das leis promulgadas por esses sábios, e, olha que interessante, pessoal, discípulos dóceis. Então, as pessoas são tratadas como discípulo dócil. Mas não é a forma como nós vemos que caminhará para a distopia moderna, tá? De república. Nós estamos falando aqui do indivíduo que, ao entender e compreender, olha só, ao entender e compreender, tá? Todo o conceito do que é a república, ele se torna dócil no sentido do seguinte: eu não preciso entrar em conflito nem com a lei e
nem com os guardiões dessa lei. Porque eu entendo e compreendo que a lei promulgada pelos guardiões dessa lei, ou seja, os dirigentes, e a lei protegida e obedecida pelos guardiões, então eu não preciso entrar em conflito, porque eu sei o meu papel na sociedade. Qualquer semelhança aí com o Capital de Karl Marx é mera coincidência. Aí você vai me perguntar assim, meu caro aluno, mas professor, isso que o senhor está dizendo é Das Kapital, de Karl Marx? Sim. Marx, para escrever o Capital, né, e vou até mais a fundo, Hegel, para escrever o Manifesto Comunista, tá, eles bebem nessa fonte aqui. Hegel e Marx bebem nessa fonte. Stalin, Trotsky, Lenin, Kalinin, Bakunin, galerinha ali, ó, da Revolução Russa, bebe nessa fonte, a República. Antônio Gramsci, você entender o que é o Antônio Gramsci, ele bebe nessa fonte aqui. Tá? Por quê? Para os movimentos, nós vamos começar a analisar daqui um pouquinho, mas é um spoiler aqui. Para os movimentos revolucionários e para você construir uma república utópica, ou seja, a ideia da revolução do proletariado, a revolução que nós vemos ao longo do século XX e século XIX e século XX, né, as derrubadas das monarquias europeias, as monarquias aqui no caso Brasil e México, né, você vê, aqui no caso que eu falo, a América Latina, mas sobretudo as monarquias europeias. Tá? Os ideais desses revolucionários comunistas, né, têm como base a República de Platão. Já vamos chegar lá. Então, pessoal, uma coisa que é interessante, né, dentro da República, né, de Platão, você começa com um sofista. E o que é o sofista? Vamos entender, então, o que significa o conceito de sofista. Ou, aliás, o que é o sofista e o conceito do sofismo. Né? É aquele que utiliza, no caso, o sofista, da habilidade retórica no intuito de defender os argumentos especiciosos, ou seja, específicos, logicamente inconsistentes. Então, aqui nós temos o seguinte, olha que interessante, não é à toa que o diálogo da República de Platão começa com esse sofista, né? O Trasímaco, declarando que a força é um direito e que a justiça é um interesse do mais forte. Então a força, ou seja, não estou falando só a força das leis, a aplicação da força das leis, ou seja, isso aqui. Se os dirigentes não conseguirem fazer com que as pessoas, ou seja, os discípulos dóceis, segundo Platão, hein? Ele faz com que entenda e compreenda as leis pelo convencimento, então você adquire a força e a justiça. Ela fala, ó, justiça é o mais forte, ou seja, quem tem mais recursos. E se no caso for, a justiça é a questão também do embate físico, né? A luta. Então, por que Platão escreve isso? Porque na sociedade ateniense, muitas vezes era decidido em batalhas, ateniense contra ateniense mesmo. Aliás, cidade-estado contra cidade-estado também. Né? Atenas vivia em constante guerra. E a justiça, ela é praticada através da força, porque a força, ela é a força que eu digo aqui, a força física, não somente a força de leis, ela é o poder, né? Olha só que interessante, ela é o poder, tá? Mitigador do caos. Ou seja, ela é o poder não somente mitigador no sentido de anular, mas sim, não somente anular, mas controlar o caos. Ao ponto de você mitigar, você acabar com esse caos. Então você precisa da força, inclusive, não somente a força de lei, mas a força de agentes, guardiões, a força física.
e essa justiça sendo a força física aplicada, né? As leis sendo aplicadas de maneira não somente prática, no sentido do conceito, diálogo, mas sim no sentido de prática mesmo, né? Você mitigar todo esse caos. E o que é esse caos? São os questionamentos. No caso, na República de Platão. Então, o ser humano, quando eu disse lá, discípulo dócil, que ele não é nem guardião, né, e nem esse conselho de sábios, então o que acontece? Ele não está nessas duas classes acima da República, desses poderes de não só moderação, mas esses poderes de ordem social. Pegou a coisa aí? Ó, poderes de ordem social. Tá? Aí você tem o uso da força. E as formas de governo, né, fazem as leis visando o quê? Seus interesses, aqui é o que eu acabei de dizer aqui, né? E olha que interessante. A pergunta que Trasímaco faz. Como seria uma sociedade justa? Na verdade, a tradução, né, no original fala como seria uma cidade justa. Cidade entenda-se por sociedade. Sócrates começa a dialogar principalmente com Glauco e Adimanto. Então, olha só, Sócrates é introduzido nesse diálogo para quê? Para que se haja um conceito. E olha que interessante, Platão salienta que a justiça é uma relação entre indivíduos que depende de uma organização social. Então, para Platão, uma sociedade perfeita, ela é composta por indivíduos? Sim, mas o agente do Estado, ele sendo o poder moderador das leis, ou seja, ele não toma lado nenhum. Tá? E, mais tarde, fala que a justiça é aquilo que nos compete de acordo com a nossa função. Ou seja, quando eu falo a função, qual é o seu papel dentro da sociedade? No caso aqui, né, a sociedade utópica de Platão. Né? E a justiça seria simples se os homens fossem simples. Aí você me vem aqui. Né? Olha esse conceito. A justiça simples seria para os homens simples, ou seja, esses discípulos dóceis. É você entender a lei tal qual ela é. Sem muitos questionamentos. Então, aí a justiça é simples. Aí, retomando lá a ideia de Cromwell. Para Cromwell, a justiça, as leis devem ser simples, funcionais. E de modo que os homens consigam entender a ideia de lei e justiça. Claro que você olha o conceito de república de Cromwell, né, você vê muito do sistema inglês. Mas, ao olhar o sistema hoje, o sistema vigente de leis norte-americanas, a Carta Magna Americana, ela tem isso daqui, esse princípio. Lei simples para homens simples, ou seja, resolução rápida dos conflitos. Por quê? Em uma sociedade perfeita, não há conflitos complexos, porque os conflitos complexos geram intrigas, gerando intrigas, geram guerras, que guerras geram a destruição completa, e sendo a destruição completa, é o caos. E a ideia de Platão, pessoal, tá? E a ideia de Platão não é o caos, mas sim suplantar esse caos. Por isso, da ideia de lei simples para homens simples, ou seja, para que esses homens sejam atendidos nas suas demandas de forma rápida e justa, tá bom? E uma coisa interessante, pessoal, para implantar o sistema de governo, né? Olha aqui que interessante. Platão imagina que deve-se começar da estaca zero. Primeiro passo seria tirar os filhos de suas mães. Platão repudiava o modo de vida com a promiscuidade social. Então aqui você vê que as crianças não são os adultos. Olha que interessante. As crianças devem ser retiradas das mães, porque, sobretudo as mães que vivem, as famílias que vivem de modo promíscuo, né? E por quê? Ali eles veem o lado caótico do ser humano, como a ganância, a mente, né? Que a riqueza, o luxo e os excessos moldam, típicos dos homens ricos de Atenas.
nunca se contentavam com o que tinham e desejavam as coisas dos terceiros. Assim, resultava na invasão de um grupo para o outro que vinha a guerra. É aquilo que eu acabei de dizer. Então, olha que esse ponto interessante. Qualquer semelhança com regimes que se dizem repúblicas democráticas, no conceito moderno, sobretudo no século XX, pós-revolução russa, vem esse conceito aqui. O ser humano, ele não é propriedade, sobretudo os filhos, propriedade da família, do indivíduo, mas sim propriedade do Estado. O Estado, ou seja, esse conselho de sábios nomearia, olha que interessante, nomearia pessoas para cuidar dessas crianças. Então, as crianças não são propriedades dos pais, mas sim propriedades do Estado. Para que essas crianças sejam moldadas, o seu pensamento, segundo a visão e vontade do Estado, da República, para que ela tenha um bem de pensamento comum, não pensamento individual, para que não haja, né, margem para ter esses sentimentos vazios e ruins, como eu citei, né, a ganância, a avareza, a luxúria, né, dos ditos homens ricos de Atenas, que gera o caos, que gera a guerra, que gera o caos. Né? Então, Platão, ele achava esse absurdo, né, os homens com mais votos pudessem assumir cargos de mais alta importância, pois nem sempre o mais votado é o melhor preparado. Se você olhar, né, é interessante nós olharmos que isso é fato, o que acontece hoje nos dias atuais. Nem sempre o mais votado é o melhor preparado. Mas, ao contrário da República Utópica de Platão, nós temos um outro conceito grego aqui, que é a democracia, que é a supremacia populacional. A palavra democracia não é a vontade do povo, é a supremacia populacional, traduzindo ao pé da letra o significado. Então, se você tem a vontade da maioria, tá bom? Tendo a vontade da maioria, a maioria escolheu. Pode até questionar, mas a maioria escolheu. Isso será o argumento. Argumento esse que muitas vezes é vazio. E para Platão isso não entrava na ideia dele. Que como que uma pessoa que recebe mais votos, essa pessoa, ela assume, mas ela não está preparada para o cargo, ela não se preparou. Aí, mais uma cutucadinha que eu dou aqui, ó. Qualquer semelhança que nós vemos com o nosso conceito e modelo de república moderna é mera coincidência. Tá? E, para começar, né, essa sociedade ideal, como dissemos, né, como eu estou dizendo aqui, na verdade, para você, deve-se retirar os filhos dos pais para protegê-los dos maus hábitos. Porque, olha que interessante, Platão, ele foca os esforços dessa república utópica, ideal, nos filhos, porque as crianças, para vocês terem uma ideia, criança até os 7 anos, ela não tem um filtro como o adulto tem no aprendizado. Ela aprende tudo sem né, esse filtro que nós temos. Então, é uma situação a qual encontra a criança de forma altamente influenciável. E aí, uma pergunta que eu faço a você, né, que é pai, que é mãe, que tem filho, filha aqui, que é meu aluno, minha aluna. Por que vocês acham que as campanhas publicitárias, sobretudo as campanhas publicitárias de 5 anos para cá, youtubers, né, de 5 anos para cá, têm crescido sobretudo no público infantil? Por mais que tiraram as propagandas de brinquedos, roupas, tá, da televisão, mas na internet, youtubers e propagandas infantis têm sido investidas e colocadas de forma maciça e pesada. Por quê? A influência nas crianças. E até os 12 anos, a criança, né, e aí se torna pré-adolescente, o caráter dela, né, quando eu falo caráter, são em todos os sentidos, né, da vida dela. O sentido individual, o sentido como papel de filho ou filha, e o sentido social, sobretudo o sentido social. Para Platão, moldar a ideia, moldar o caráter das crianças segundo as leis do Estado, leis simples para os homens simples,
leis conceitos complexos para aqueles que virão ser sábios, essa é o cerne, a primícia da sociedade, né, do Politeia Diálogos de Platão. Então, você moldar as crianças num sentido puro, num sentido em que o Estado sendo puro, sendo perfeito, então você cria cidadãos perfeitos e puros, daí que são os discípulos dóceis, né? Olha lá. Então você tem uma nova sociedade, perfeita, padronizada, né? E isso será refletido através das eras. Nós veremos, né, vamos falar agora aqui, na Idade Média, tá bom? Na Idade Média ali, sobretudo nos reinos do leste europeu, né, você tem ali o Império Otomano, por exemplo, você tinha uma guarda pessoal, né? Aí se você achar que eu estou dizendo assim alguma coisa até absurda, mas olha só, pega esse conceito de você tirar as crianças e o Estado cuidar delas. No Império Otomano, você tinha uma guarda pessoal do sultão chamado genízaros, onde as crianças, sobretudo as crianças dos povos dominados, principalmente os meninos, eram retirados das famílias e levados à tutela do Estado, prefigurado na figura do sultão. Conceito aqui, ó, da República de Platão. A educação das crianças. Então, essas crianças se tornariam guerreiros puros, né? Incutido que eles precisavam proteger o sultão, que é o representante máximo do Império Otomano. A juventude, né, revolucionária, dos movimentos revolucionários europeus e asiáticos. Por que vocês acham que as propagandas de regimes ditatoriais focam principalmente as crianças, e foca principalmente a escola, sobretudo a escola de base? Parece um absurdo o que eu estou falando, mas pensa bem, meu caro aluno, minha cara aluna, né? Por quê? Para Platão, a inspiração e a intuição verdadeira não se consegue quando está consciente, com a razão. O poder do intelecto está reprimido no sono ou na atenção que aflora com a doença. Então, por que ele está dizendo isso? Platão fala sobre isso. Porque você moldar a cabeça de um adulto é muito mais difícil, porque o adulto já tem os conceitos e preceitos, tá, cristalizados. A criança não, como eu disse anteriormente, né? Depois de 16 anos, segundo Platão, nessa república moderna, tá? E de misturar música para lições musicais e com a música pura, essas são as práticas são abandonadas. Então aí você começa a introduzir o quê? Segundo Platão, né? As lições mais complexas, né? Assim, os membros dessa comunidade teriam uma base psicológica e filosófica. A base moral será dada pela crença em Deus. No caso, Deus aqui não é o conceito de Deus que nós entendemos, né? As nações cristãs ocidentais, tá bom? O que torna a nação forte seria ele, quem? Deus, a figura divina, o inatingível, tá? Pois ele pode dar o conforto aos corações aflitos, coragem às almas e, né, incitar, obrigar o quê? A ser um ser humano melhor. Então esse conceito de Deus é o suprassumo do inatingível, da utopia, tá? Para Platão. Platão admite que a crença em Deus não pode ser demonstrada, nem em sua existência, mas fala que ela não faz mal, só bem. Então você tem aqui o princípio, né, daquilo que vem a ser o gnosticismo, tá? Deus, mas ele não é um agente, tá bom? Um agente, como eu posso dizer, atuante na vida do ser humano, né? Então, e olha que interessante aqui, uma parte interessante, né? Que aos 20 anos é a hora da grande eliminação, teste prático e teórico. Começa com a divisão de classes da República, tá? Os que não passarem serão designados para o trabalho econômico. Depois de mais 10 anos, a educação e treinamento, outro teste, né? Os que passarem aprenderão o deleite da filosofia, ou seja, o supra-sumo. Aí eles começam a entrar na classe dos pensantes para ser o quê? Os guardiões das leis, os conselheiros, né? Assim se dedicarão ao estudo da doutrina e dos mundos das ideias, enquanto os demais que não passarem serão divididos em castas, ok? E
né, vamos, para finalizar aqui, pessoal, essa parte, senão vai ficar muito longa a nossa aula, aí estamos caminhando para o fim, eu quero dizer aqui, ó, assim, como é impossível a alguém descrever todos os detalhes dessa obra de arte, de uma obra de arte, né, analogamente, né, no caso, aqui eu não consigo transmitir toda a ideia, porque, como eu disse, a utopia, pessoal, né, segundo para Platão, ela é atingível, inatingível, e só é atingível se depois de muito estudo e você entender que você é um ser humano construído por camadas, né? Então se trata da imortalidade, no caso aqui, para Sócrates, da alma que tenta equacionar o destino com responsabilidade. Então, você tem o seguinte, né? E não é principalmente para Platão, essa ideia, né, você equacionar destino, né, o lado do cosmos, né, aí o divino, inatingível, tá? O extracorporal e a responsabilidade, o ser humano. Então, o ser humano perfeito para Sócrates que consiga equacionar essas duas, como eu posso dizer, distâncias, né? A responsabilidade humana com a questão filosófica no campo das ideias, mas na religião. E para Platão, isso seria o algo a mais. Então, você teria o algo a mais. Além da religião e o estudo filosófico, eles se tocam num conceito universal, que é o quê? A sabedoria plena. Agora, contextualizando de vez, pessoal. Se vocês prestarem atenção muito bem, e vocês viram que nessa aula eu dei várias dicas do que viria a ser os movimentos revolucionários, sobretudo a partir da Revolução Francesa, sobre o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Se vocês prestarem atenção, e com certeza vocês prestaram atenção, tem tudo a ver, tá? Tudo a ver com a República de Platão. Essa ideia utópica de uma sociedade perfeita, ao passo que a perfeição só seria atingível se toda a sociedade, né, ou seja, todos os indivíduos tivessem o mesmo objetivo. Ponto. A partir disso, você vê, por exemplo, Oliver Cromwell, que eu disse. Mas o preceito de Oliver Cromwell, você mescla ali essa utopia de Platão com o preceito da vida em comum britânica. Tá? Mas aí, mais à frente, você vê o preceito das teorias da Revolução Francesa, proposto por Robespierre. Liberdade, igualdade e fraternidade. Conceituada na República de Platão. E por que eu sempre digo isso? Conceituado, durante essa aula, conceituado na República de Platão, gente. Meus caros alunos, minhas caras alunas. Como eu li aqui, você começa, né, tendo o conceito do discípulo dócil, então você ali a massa. E essa massa, no caso, ela não é uma massa perfeita. Por quê? Essa massa é originada do caos. E aí você começa a tratar essa massa como criança, ela não sabe nada. E para educar eu preciso de um conselho de sábios. Mas esse conselho de sábios, sabendo, até é redundante o que eu estou dizendo, esses sábios, sabendo que a população, aí a prática, a massa não entenderá os conceitos complexos da lei, precisa dos guardiões. E aí a justiça deve ser aplicada por meio da força. Então, a partir disso, é justificável, por exemplo, na Revolução Francesa, as mais de 10 mil mortes em apenas um mês de revolução. A carnificina provocada pela revolução, mas matando primeiro o quê? Os agentes dessa desordem e caos, perfigurados na figura do rei de França. E isso se espalha na Europa, essa ideia, né? Prova disso que a família real, ela vem para o Brasil fugindo disso, né? Claro, na verdade, fugindo de Napoleão Bonaparte. Mas os ideais da Revolução Francesa permeará no conceito, tá, de império francês
desenhado por Napoleão Bonaparte, que tem como premissa a utopia da República de Platão. Tá? Mais para frente, claro, aí depois nós veremos lá a construção da segunda, terceira, e nós vemos a quarta e quinta república, no caso, né? A França ela está no conceito da quinta república, se eu não me engano, preceito de República Francesa, mas aí você caminhando ao longo do século XIX, você tem duas figuras que bebem dessa fonte, que eu disse anteriormente, que é Hegel e Karl Marx, que lança Manifesto Comunista e o Capital, respectivamente. E o que diz no Capital? Que para que você forme uma sociedade perfeita, primeiro você precisa ter a base bem formada. Ou seja, não é o proletariado no sentido de adulto, mas sim as crianças. Sabia? E para Hegel, a ideia vai muito mais além. Que para a sociedade perfeita ser perfigurada e, né, materializada, o ser humano teria que voltar aos campos, trabalhar nos campos e reinventar todo o processo social. Mas não o ser humano como indivíduo, mas o ser humano aqui, ó, massa. E caminhando mais ao longe, você lança as bases da revolução do proletariado na União Soviética. Derruba-se a família Romanov na Rússia, no Império Russo, aí você tem o surgimento de um novo império. Mas um novo império, uma nova sociedade, segundo as bases da República de Platão. Por isso que eu disse aqui, da utopia às distopias das repúblicas modernas. Porque da utopia do ser perfeito, você tem aqui uma distopia, que é o contrário. É o contrário. Você não está gerando uma sociedade perfeita. Os movimentos revolucionários não geram uma sociedade perfeita, mas sim uma força que tenta controlar o caos. O que é o caos? O pensamento individual. Para os governos os governos e as repúblicas totalitárias que aparecem pós-revoluções, sobretudo aos modos da Revolução Russa, tá? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Para eles, os agentes dos caos, né, das desordens, são provocados por pessoas que não se conformam dentro de um pensamento único. Ou seja, o que é esse pensamento único? Recebido de cima para baixo. E nós sabemos muito bem, né, nós lemos aqui esses detalhes da República de Platão, na análise, aqui na nossa aula, sociedade dividida em castas, né, em classes, é exatamente o que nós vemos ao longo do século XX, dentro dos regimes ditos democráticos das repúblicas surgidas dos impérios e reinos na Europa que foram massacrados pelos revolucionários comunistas. O sonho da ideia de um mundo ideal, na verdade, você não tem um mundo ideal. Por isso que aí vem a distopia, porque chega uma hora que o ser humano começa a questionar o papel desta utopia. Tá? Porque o ser humano cresce e ele começa a ver, através de suas percepções, que algo não está certo. Que aí começa o quê? As revoltas, que Platão chama de caos. E para mitigar essas revoltas, mitigar esse caos, né, controlar e sufocar, você tem a justiça, no caso, a justiça que eu estou dizendo aqui, o braço dos guardiões. A justiça ela é sempre dada ao mais forte e para o mais forte, segundo a ideia utópica de Platão sobre república, a coisa pública. Então, você vê aqui, meus caros alunos, que a utopia, o inatingível, nem sempre funcionará. E por que vocês acham que a ideia de todo governo, de todo Estado, a partir de um sistema que é implantado, né, de maneira utópica, como essência a utopia de Platão, né, da República, eles começam com as crianças, como eu disse.
Porque a criança você molda conforme você quer. Então a criança, ela não é propriedade, ela é encarada como propriedade, não é encarada como indivíduo, é encarada como massa. Mas chega uma hora, né, que tudo isso explode, que começa as percepções. A não ser que seja feita uma lavagem muito grande no cérebro das crianças. E o que aconteceu, por exemplo, né, dentro da União Soviética, dentro da Alemanha nazista, o que acontece hoje em ditaduras asiáticas, né, como a Coreia do Norte, o Laos, o Vietnã, todo, vocês podem perceber. Né? Todo governo ditatorial, a essência, na utopia de uma sociedade perfeita, ela tem como essência a República de Platão. Meus caros alunos, minhas caras alunas, muito obrigado, né, por esta aula, por esse momento. Espero ter explicado, né, o contexto e vocês entenderem o porquê que hoje nós vemos aí a distopia das repúblicas. Né? Ao ser essa república, esse que seria um governo por excelência, mas, na verdade, ele se torna essa distopia, se torna mais desordeiro do que o ordeiro. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Professor, antes do senhor finalizar, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Qual a probabilidade, se há essa probabilidade, da gente conseguir resgatar o sentido de república na sua forma fiel, na minha opinião, sólida? Olha, primeiro, é somente, puramente, simplesmente estudando o que nós vemos como exemplo, né, que nós estamos vendo como exemplo, e olhar a realidade tal qual ela é. Né? Quando a gente fala república, a res pública, né, ou seja, a coisa pública, o ser humano, indivíduo, ele ser um agente dessa república, não é você querer pegar moldes, né, como a República de Platão, moldes como a República de Cícero, de Aurélio. Não. É o ser humano enxergar que o lugar que ele está precisa ser melhorado. Claro, todos nós temos as nossas imperfeições, né? Mas essas imperfeições, elas serem, como eu posso dizer assim, elas não serem suplantadas, mas serem vencidas, né, pelos nossos talentos. O que a gente tem para oferecer de melhor? E, sobretudo, no campo cultural. No campo cultural, pessoal. Porque não adianta você querer, meu caro aluno, minha cara aluna, o modelo de república, o modelo de Estado, no caso, governo, que gera o Estado, né, perfeito, se você não entender o teu papel enquanto cidadão, enquanto indivíduo, cidadão no sentido de indivíduo. Aí é você sentar sua bunda na cadeira, sentar sua bunda no botequim e estudar. Quando eu falo botequim, pessoal, entre colegas, entre amigos, porque essa ideia, sobretudo brasileira, né, que acha que não deve se estudar temas como república, como o sentido filosófico, no sentido da ideia, né, de república, é por isso que a gente está do jeito que está. Né? Porque sempre terceirizaremos a responsabilidade. Por exemplo, Cícero, que eu citei aqui, o filósofo romano, ele sempre dizia assim, que para uma república ser longa, cada indivíduo tem que tomar a consciência do seu espaço. Não é, olha que interessante, é cada indivíduo tomar a consciência do seu espaço. Ou seja, o indivíduo, ele nasce, ele tem a família, e ele tem a consciência da sua família, do cuidado, do carinho, a primeira célula social. E esse cuidado, o que ele aprende na família é transportado para a coisa pública, ou seja, para a vida social mais complexa. Por isso que Cícero fala, para a república ser continuamente respeitada e, né, ela ser longínqua, é que cada indivíduo tem que reconhecer e tem que entender o seu papel nela.
Professor, muito Oi, obrigada pela aula, pela sua eu que agradeço. disponibilidade. No próximo domingo a gente se vê de novo aqui no Domingo com Literatura. E eu quero deixar aqui para o pessoal, quem quiser acompanhar o professor Leônidas, ele está nos cursos do Terça Livre. Professor, o senhor pode fazer um merchanzinho para eles? Opa, pessoal, ó, olha só, eu estou no Terça Livre, tá? Eu dou aula de língua portuguesa, leitura e interpretação de texto e redação. Galerinha, cursinho, apenas R$ 9,90. Você tem uma Netflix de curso. Não é somente os cursos de língua portuguesa, redação e literatura. Você tem curso de tomismo, interpretação de texto, né? No caso sou eu. Você tem tomismo, você tem literatura, tem francês, tem espanhol, inglês, tem redação, língua portuguesa, tem história do Brasil, história geral, tem biologia, ou seja, são 18 cursos, gente, por apenas R$ 9,90 por mês. Mais barato que a Netflix, para falar a verdade, né? E ó, detalhe, hein? Detalhe, gente, não é querendo falar, não. É um professor melhor que o outro lá, hein? Professor, muito obrigada. Pessoal, fica a dica aí, os cursinhos do Terça Livre, R$ 10 por mês para ter acesso a tudo isso. É Sim, praticamente de graça, né? É um valor irrisório perto do conteúdo que tem, certo, professor? certo. Isso é verdade. Verdade. As redes do professor estão aqui embaixo, dessa vez eu não esqueci. E o link aí para vocês lerem o conteúdo também. Um Beleza. mega beijo Beijo. no coração de todos, que Jesus os abençoe imensamente. Amém. Tchau, tchau.